Muito bem. Nós estamos então agora na página 75. É o parágrafo 2º, do segundo mandamento da lei de Deus, que nos proíbe o segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. O segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão, nos proíbe, em primeiro lugar, pronunciar o nome de Deus sem respeito. Segundo, blasfemar contra Deus, contra a Santíssima Virgem ou contra os santos. Terceiro, fazer juramentos falsos, desnecessários ou proibidos desta ou daquela maneira. Precisa parar com isso, né? De ficar tudo juro por Deus. Parar com esse negócio. E parar também de falar o nome do Senhor como se fosse a parte cultural. O demônio sabe tanto que ofende ao Senhor usar o nome do Senhor em vão, que vira e mexe a mídia e inventa alguma expressão com o nome do Senhor e as pessoas usam como se fosse um puxa-vida, né? Uma expressão assim, né? De espanto, de indignação, né? É como aconteceu com Nossa Senhora, né? Você vê alguma coisa ali, ou vê um absurdo, a pessoa está querendo ofender você fala, Nossa Senhora, hein? Hã? Como é que é? Você não está querendo dizer o nome de Nossa Senhora. Você está fazendo uma interjeição de espanto, revolta, indignação, não tem nada a ver com o nome da Santa Mãe de Deus. Como assim? Nossa Senhora. Você está entendendo? Aí, ultimamente, agora, resolveram aí, agora deu uma parada, né? Passou a modinha, né? Mas a última modinha é, com Deus. Você está indo embora, a pessoa fala, com Deus. Vários lugares diferentes. Quando começa em vários lugares diferentes, é porque a televisão na cabeça, rede bobo, infelizmente, na cabeça. Não é nem vai com Deus, é com Deus. Então está falando o santo nome de Deus em vão. Certo? As músicas fazem isso aos montes, músicas profanas, músicas que falam aí de sexo, músicas que falam de traição e põem Deus no meio. E isso não é de hoje também, isso aí lá na MPB já tinha, até antes na verdade, até antes do samba, e vá saber até quando, né? Desde quando, porque até onde eu chego na minha memória do que eu conheço, faz tempo. Antes de mim já tinha. Tá certo? Então, você usar o santo do nome de Deus em vão, numa conversa, né? O nome do Senhor em vão, o nome de Jesus é santíssimo, poderosíssimo. E a pessoa, né? Ah, meu Deus do céu! Como se fosse uma expressão, né? Puxa vida, que porcaria! Tá acontecendo de novo. Ei. Até pessoal de futebol, às vezes fala... Então, meus irmãos e minhas irmãs, a pessoa está dizendo uma coisa, mas ela está querendo dizer outra. Está usando o nome do santo, o santo nome de Deus em vão. Está usando o santo nome do Senhor em vão. Nem o nome do Senhor, nem de Nossa Senhora, nem de nada, nem de santo nenhum. E aí vira essa porcaria que nós estamos vendo. Mas isso aí é tudo coisa da mídia. E juro por Deus. Como você jura por Deus, gente? Olha, vou te contar, tem que pensar 1 milhão de vezes antes de abrir a boca e falar um negócio desse. Muito cuidado, o nome do Senhor é santíssimo. Eu tomei a liberdade de fazer algumas expressões aqui para você entender, para explicar, porque eu, no dia a dia, não falo assim. Tenha assim o maior cuidado mesmo com o nome do Senhor, de Nossa Senhora, o nome santo de Deus. A gente tem que ter muito cuidado e não cair nessas expressões culturais, entre aspas, que na verdade são expressões que estão aí para realmente aborrecer o céu, para realmente desacatar o céu e faltar com respeito. Quem criou e quem está assim colocando isso na mídia, eu dei alguns exemplos, mas tem tantos, né? Está fazendo isso de propósito. Aí um monte de gente fica lá com a boca escancarada na frente da Globo, querendo, manda aí que eu quero. Abre a boca de garra, né? E fica lá esperando para engolir o lixo da Globo. Depois sai vomitando o lixo da Globo por aí. É lamentável. Realmente é assim, muito lamentável mesmo. Eu nem televisão não tenho em casa mais há muitos anos, graças a Deus. Aliás, a gente não assiste mais TV há muito... Quantos anos? Nossa! Muito tempo. Antes assistia filme e não assistia mais TV. Depois até a TV só servia para o videocassete, para o DVD lá, para o aparelho de DVD. Depois nem isso mais. Por último, a última coisa que a minha televisãozinha serviu foi para ficar atrás lá na biblioteca lá, que a intenção era colocar umas telas lá para quando a gente estivesse falando. E no fim acabei dando, porque não uso mesmo para nada, de jeito nenhum. Então é isso, meus irmãos. Vamos ter cuidado
E assim, estar dentro do que a Santa Igreja permite e orienta, dentro do que o Senhor mandou e não contra o que o Senhor mandou. É pecado mortal. Quem faz isso está em pecado mortal. Ah, mas não tive a intenção, eu nem vi, mas o Senhor viu. Não interessa a intenção, você está desobedecendo o segundo mandamento. Que quer dizer pronunciar o nome de Deus sem respeito? Pronunciar o nome de Deus sem respeito quer dizer pronunciar esse santo nome e tudo que se refere de modo especial ao próprio Deus, como o nome de Jesus Cristo, de Maria e dos santos, com ira, com escárnio ou de outro modo pouco reverente. Deu para entender? Sempre com respeito. A única forma certa é com respeito. O resto, que é blasfêmia. A blasfêmia é um pecado horrível que consiste em palavras ou atos de desprezo ou maldição contra Deus, contra a Virgem, contra os santos ou contra as coisas santas. Eu fico de queixo caído de ver esse tipo de pergunta e mais ainda de ler esse tipo de resposta. Então quer dizer que tem gente aí tão endemoniada que resolve falar maldições contra Deus. O que essa pessoa pensa que é? Um condenado ao inferno, nada mais que isso. Mas, gente, isso aqui está no começo do século passado. Aí, ó, o Catecismo de São Pio X. Esse aqui era Papa, ó. Papa Pio X. Coisa de louco, lá atrás, está falando aqui em relação ao século XIX, 2 séculos depois, olha a situação, só piorou. A diferença entre a blasfêmia e a imprecação ou praga, há diferença, porque com a blasfêmia se amaldiçoa ou se deseja mal a Deus, a Nossa Senhora e aos santos. Ao passo que com a imprecação ou praga se amaldiçoa ou se deseja mal a si mesmo ou ao próximo. Vivendo e aprendendo, que beleza? Então a diferença entre a blasfêmia e a imprecação ou praga. Imprecação e praga é uma coisa só. A imprecação é uma palavra que hoje em dia é difícil ouvir, né? Mas você vai ouvir praga mesmo, jogou uma praga em mim, né? Tem gente que roga praga em si mesmo. A inteligência é ímpar, né? Tem que dar o prêmio burro do ano para quem faz isso, né? A própria pessoa se amaldiçoa, tem que dar o troféu burro do ano, do século, enfim, porque, sinceramente, já não bastasse não poder aí praguejar contra os outros, ainda pragueja contra si mesmo. É de uma estupidez que não tem tamanho. Agora, pior ainda é agredir ao Senhor, blasfemar contra o Senhor, contra Nossa Senhora e contra os santos. Que é jurar. Jurar é tomar Deus como testemunha da verdade do que se afirma ou promete. Então você veja bem a situação. Eu juro por Deus, você está chamando Deus como tua testemunha, certeza que você está falando a verdade, juro por Deus que eu estou falando a verdade. Certeza, né? Porque o Senhor sabe que é verdade ou se é mentira. Aí eu juro por Deus que eu vou fazer X. É certeza que você vai fazer, né? Porque você está chamando o Senhor como sua testemunha que você vai fazer aquilo que você prometeu. Olha o nível da gravidade de um negócio desses. Olha o nível da seriedade de uma pessoa que faz isso. Realmente chamar Deus como testemunha, meus irmãos e minhas irmãs, é melhor se chamar a torcida do Corinthians inteira. É capaz deles perdoarem você quando você não cumprir o seu juramento. Agora, o Senhor, que conhece seu coração, não faça isso. Eu espero que ninguém da família Sagrada Face tenha esse hábito. Mas se tiver, em alguns momentos, né, usar o nome do Senhor para jurar, não faça. Nem para afirmar que uma coisa é verdade, nem para prometer outra, não faça. Se a pessoa não acredita na sua palavra sozinho, não vai acreditar quando você colocar o nome do Senhor. Pode ter certeza disso. É sempre proibido jurar? Não é sempre proibido o juramento, mas é lícito e até honroso para Deus quando há necessidade e se jura com verdade, discernimento e justiça. A pessoa chega lá, é muito comum, né? Filme americano, né? Chega lá e põe a mão na Bíblia. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Jura em nome de Deus. Vai lá e mente. É a mesma coisa que falar assim, Senhor, dá uma chegadinha aqui, você vê como é que eu vou mentir, ainda vou usar seu nome. Tá querendo o quê? Tá querendo realmente céu? Não, só pode ir para o inferno uma pessoa dessa. Isso é pecado mortal. Isso é pecado totalmente mortal. A partir do momento que a pessoa vai num tribunal e jura por Deus que vai falar a verdade, acabou, é a verdade. É a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade.
Tá certo? É por isso que o tribunal coloca a Bíblia aberta lá. Para a pessoa colocar a mão, tem político, né, que vai lá fazer o juramento em cima da Bíblia. Agora estão tirando, né? Antigamente fazia juramento lá, os primeiros ministros lá da Espanha, eles faziam juramento também em cima da Bíblia. Agora, opa, o último que entrou aí é ateu. Para que isso? Não vamos gastar tempo com isso. Vamos tirar a Bíblia, a gente jura aqui, tudo bem. Apesar que está meio italiano, mas enfim. Deu para entender, né? Deu para entender. Está entendendo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é melhor tirar a Bíblia então, porque vai falar o santo nome do Senhor e ainda com a mão em cima das Sagradas Escrituras. É por isso que está cheio de gente no inferno. Entenda, está cheio de gente no inferno. Mas tem muita gente no inferno. Tem uma aparição de Nossa Senhora reconhecida pela igreja que ela diz que a maioria vai para o inferno. A maioria vai para o inferno. Então é isso aí, né? Por isso a gente tem que, assim, a maioria vai para o inferno, uma boa turma aí do que restou vai para o purgatório e a pequena ínfima minoria entra direto no céu. Olha a responsabilidade, olha o esforço que a gente tem que fazer. Quando não se jura com verdade, quando se afirma com juramento que se sabe ou se julga falso, e quando com o juramento se promete o que não se tem a intenção de cumprir. Já falamos sobre isso, é o juramento falso, né? Quando é que a pessoa não jura com discernimento? Quando se jura sem prudência, nem madura ponderação, ou por coisas de pequena importância, por qualquer coisa, né? Quando eu era criança, eu via gente que falava isso. Ai, dá a mala aí. Não, juro por Deus, como é que te dou outra? O ginásio era assim. Né? Você vê... É claro que o moleque nunca ia te dar outra, aquele nariz ranhento, é melhor que não dê, né? Porque vai que ele coça o nariz com a bala ainda para te dar depois, sei lá, né? Não tem higiene nenhuma, você fala, não, obrigado, pode ficar. Mas está falando o nome do Senhor em vão já desde criança. Depois, quando a gente fala, quando Nossa Senhora diz, e Jesus também, que até as crianças estão blasfemando o seu santo nome, e a gente fica absurdado, e eu fiquei. Fiquei absurdado quando Jesus falou isso para a venerável irmã Maria de São Pedro, até as crianças. Nossa, Watts, como assim? A gente fica assim, nossa, quem tem aquela visão da criança pura, os anjinhos, né? Tudo peladinho, de asinha, né? Aquele negócio. Todo mundo é anjinho, não é bem assim não, hein? Mas não é bem assim não, e no nosso tempo de hoje é pior ainda. Mas olha só, no século XIX já blasfemavam contra o Senhor, a criançada. Está aprendendo isso com quem? Mas com quem? Com os adultos, é claro. A criança não nasce sabendo as coisas que está falando. Aprende aí já com os pais, com os adultos em volta. Quando não se jura com justiça, quando se jura dizer uma coisa que não é justa ou permitida, como jurar, vingar-se, roubar e outras coisas parecidas. Cena de filme, né? Pega a faca, eu juro, e o sangue escorrendo. Eu juro que eu vou me vingar. Eu sempre via né, essas cenas, falava assim, agora você não vai se vingar nada, que você acabou de cortar sua mão, anta, burro, né? Estúpido, como é que você vai se vingar de uma pessoa com a mão cortada, velho? Não bate bem, né? Realmente. Certo? Ele já estava introduzindo esse negócio para essa moçada ficar se cortando depois. É cultural isso daí. No meu tempo não tinha ninguém que ficava se cortando. No meu tempo, quando eu era moleque e criança, não tinha ninguém, não ficava sabendo nada disso aí. A pessoa até tentar suicídio uma vez ou outra, até ouvia falar. Assim, raramente, mas ainda tá. Mas a pessoa pegava a faca lá, sei lá o que, ficava fazendo jogo da velha no braço, ou nas costas, sei lá. Não tinha isso daí. Não tinha, isso é tudo satânico, isso daí é tudo fazer sacrifício para o demônio, sacrifício de sangue, embora as pessoas não saibam. Então, glória a Deus que a maioria não sabe, está fazendo aí na base da moda, da influência cultural, e não está fazendo com a intenção de, né? O pior são os que já fazem com essa intenção mesmo, mas graças a Deus não... Você está entendendo? Então, a pessoa ficar jurando que vai se vingar, mas o Senhor não mandou perdoar, não foi isso que o Senhor mandou. E a pessoa, mas tudo isso, quanto a gente não viu? Filminho de Bang Bang, eu não assistia, né? Eu não gostava, mas filminho de Bang Bang antigo, sempre tinha aquela cena, né? Eu juro. Complicado. Vamos lá, continuando. Somos obrigados a cumprir o juramento de fazer coisas injustas ou proibidas?
Não só não somos obrigados, mas pecaríamos fazendo, porque são proibidas pela lei de Deus ou da igreja. Então quer dizer, a pessoa já pecou jurando em nome de Deus que vai se vingar. Daí o demônio fica, agora você jurou, agora você vai ter que cumprir, hein? Vamos lá, porque você jurou. Você falou, rapaz, você jurou no nome do Senhor, olha aí. E o indivíduo vai e fala, realmente eu vou ter que matar o cara porque eu jurei que eu ia matar. Eu nem queria, mas... Está entendendo? Então, na hora de falar o santo nome de Deus em vão, falou. Aí não teve respeito. Aí depois quer respeitar um juramento profano. Sem sentido nenhum. A pessoa está dispensada desse tipo de coisa. Tem que se ajoelhar na frente do altar da igreja doméstica, pegar a confissão espiritual, pegar aí esse guia que eu fiz lá, né, de perguntas a respeito do exame de consciência para uma confissão geral, da vida inteira. Para ver se resolve o problema dessa pessoa, porque ela está cheia de problema, com certeza, e aumentou mais ainda. Sinceramente. Fica caindo esse negócio aqui. Quem jura falso, que pecado comete? Quem jura falso comete pecado mortal, porque desonra gravemente a Deus, verdade infinita, chamando-o em testemunho do que é falso. Imagina a seguinte cena. Se está você e mais duas pessoas conversando, dois conhecidos, parente, amigo, enfim, duas pessoas do seu conhecimento. E elas estão conversando. E um deles você vê que está querendo enganar o outro. Tá? E o outro não está caindo muito na conversa, ficou meio na dúvida, será? Não, verdade, olha, eu juro, eu até, tá vendo aqui? Tá vendo o Zezinho aqui? É ou não é, Zezinho? Não é verdade isso, Zezinho? O que você faz, Zezinho? Você fala o que para ele? Não quero desagradar os outros. Você concorda? Você participa? Não. Você chega e fala assim, claro que não me ponha no meio da sua conversa, sua mentira, não tem nada a ver, estou caindo fora. Imagina chamar o Senhor para pecar diante dele, para mentir e enganar diante dele usando o nome dele. Pecado mortal, gravíssimo, é inferno direto. Precisa só um pecado mortal para ir para o inferno, é só um. É só um. Certo? E é inferno para sempre. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por coisa muito menor do que isso, tem gente no inferno. Por favor, toma cuidado com o santo nome do Senhor. Mas toma muito cuidado com o santo nome de Deus. Que nos ordena o segundo mandamento? O segundo mandamento nos ordena que honremos o santo nome de Deus e que cumpramos, além dos juramentos, também os votos. O que é um voto? Um voto é uma promessa feita a Deus de uma coisa boa, para nós possível, e melhor que a coisa contrária e a que nós nos obrigamos como se fosse preceituada, como se nos fosse preceituada. Então você faz um voto, você faz uma promessa. E aí então, quando você faz uma promessa ao Senhor, é preciso que você cumpra. E também não adianta fazer votos que você não pode cumprir. Tem gente nessa vida que é assim, complicada, né? Faz aí promessas que depois não pode cumprir. Eu prometo que se eu conseguir tal coisa, eu vou de joelho até Roma. Como você vai fazer isso se tem um mar no meio, você vai ficar de joelho no navio também? Tipo assim, né? Então, precisa pensar, no desespero acaba falando besteira. Precisa pensar antes, falar com Deus é uma responsabilidade muito grande. É assim, não existe ninguém mais sério do que você falar com Deus. O Senhor é aquele que você tem que ter muito cuidado com o que você fala, até o que você pensa. Porque Ele sabe tudo. É diferente de jogar conversa fora com um conhecido na esquina ou na internet. É diferente. O Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, que nos aceitou quando a gente nem merecia e que está só olhando para ver se agora a gente merece, né? Depois dessa baita dessa chance, bom, é possível que não acorde para a vida e tem gente que mesmo assim não acorda para a vida e continua desmerecendo aí a chance que o Senhor deu, o chamado que o Senhor deu. Então a pessoa quando faz um voto, faz uma promessa, é uma coisa que ela pode cumprir e que ela vai cumprir, que ela tem intenção de cumprir. Tá certo? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, eu estou precisando de tal graça e eu prometo diante do altar, exemplo, né? Que se eu conseguir essa graça, eu vou em Romaria até Aparecida do Norte. Eu vou em Aparecida do Norte. Não, em Aparecida do Norte, vai na cidade. Ah, que bom, né? Lá é bonitinho, tem um comércio lá, tá lá é muito turístico o comércio, mas dá para comprar umas coisas legais. Cumpriu a promessa? Não foi isso que eu falei. Eu falei que eu vou entrar na Basílica.
Como é que você prometeu isso? Como é que você pode prometer uma coisa que você não pode fazer? Você não pode fazer isso. Isso tem que ser comutado. Essa promessa, esse voto, né? Se nós tivéssemos padres válidos, o padre comutaria. Santo Atanásio diria assim: olha, esse voto seu vai ser trocado por outra coisa, porque esse você não pode cumprir mais. Você não pode pisar no solo da Basílica de Aparecida, porque agora eles só falam de Mãe Terra. Tem um lá que não tem celebração, é Mãe Terra para tudo quanto é lado. Mãe Terra e Vaticano II, é religião do Vaticano II. Eu já vi a homilia dele uma vez, um trecho, colocaram na internet, dizendo que essas pessoas que estão contra o Vaticano II, não é nem concílio, já é Vaticano II, é a igreja do Vaticano II. Mãe Terra para todo lado, até no altar, né? Não tem, a câmera vai pegando assim natureza, tudo coisa aí de ecoteologia. Então como é que você vai entrar lá? Mas eu só vou na imagem. Para ir na imagem você vai o quê? Flutuando? Não vai nem pisar no chão? Não dá, né, gente? Então, eu estou falando assim para você entender a gravidade do problema. Puxa, mas professor, eu fiz uma promessa faz tempo também, eu nem sabia disso. Agora eu consegui essa graça e eu não tive dinheiro antes para ir, agora que eu estou sabendo. Bom, nos últimos 10 anos eu não podia ir mesmo, né? Quase 10 anos já, ano que vem faz 10 anos. Tá, mas a gente não sabia. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Então tem que cumprir essa promessa de alguma forma, né? Então, assim, você precisa ir numa igreja e cumprir a sua promessa. Tudo bem, combina comigo, está aqui a Paróquia Sagrada Face de Tours, a Capela da Sagrada Face, você vem cumprir a promessa aqui. Né? Inclusive, eu estou pensando exatamente por isso, viu, Madre Sofia? A gente, assim, colocar um oratório de parede aqui na parte de fora com Nossa Senhora Aparecida. Exatamente por isso. Ou lá fora, ou aqui dentro, em algum ponto aqui, que a gente faça, né? Para colocar, para que as pessoas possam as promessas que fizeram a Nossa Aparecida. Madre Sofia está falando que o Léo Dupont, o venerável Léo Dupont, é o padroeiro da igreja doméstica, né? O venerável Léo Dupont, ele tinha na casa dele, ele era leigo, que nem eu e você, casado, a mulher morreu, a filha morreu, e ficou sozinho, mas ficou com Deus, né? Então, muito bem acompanhado. E ele tinha a Sagrada Face de Tours na sala dele, né? Em cima da lareira, né? E aí então as pessoas faziam promessa e iam entregar lá os votos, né? Iam lá, levar a muleta, essas coisas que são normais das promessas que a gente faz. Mesma coisa com Inha Chica. Inha Chica que rezava, o pessoal conseguia graça e ia lá levar para ela justamente o voto da graça. Então se acostume a falar com Nossa Senhora, também agir com Jesus, prometer, né, pedir a Sagrada Face e entenda, você tem uma igreja para você cumprir os seus votos aqui. Poxa, professor, mas eu moro no Nordeste, então você deixa de ser cara de pau. Você ia no Nordeste, do Nordeste você ia sair daí, ia vir aqui em Aparecida do Norte, que não é no Norte, é no Sul. Não sei por que chama Aparecida do Norte, porque é aqui em São Paulo. A gente está pertinho de São Paulo, mais algumas horas de viagem. Certo? Ou quando a pessoa faz um voto que de repente eu fiz o voto, mas agora não tem mesmo condição de ir mais. Quando eu fiz assim, assado, mas agora aconteceu alguma coisa que eu não tenho mais condição nenhuma de ir. Aí então isso ser comutado por uma obra justamente aí de caridade. Mas aí você fala comigo, na dúvida você conversa comigo, pedir ao Senhor que inspire, ao Espírito Santo que ilumine para poder te dar a resposta. Não pense que eu estou pegando no seu pé, estou te instruindo, tá? Estou apenas assim te ensinando. É que o jeito do seu padre falar é assim, se acostume. Vamos lá. Se a observância do voto se tornasse no todo ou em parte muito difícil, o que haveria de fazer? Podia-se pedir a comutação ou dispensa ao bispo próprio ou ao sumo pontífice, conforme a qualidade do voto. Então, bonito, mas nós não temos o sumo pontífice à mão, ele está preso no Vaticano inacessível, e nem ao menos nós temos um bispo à mão. A gente já nem comentou de padre, você viu? E aí então, fale com seu pároco, a gente pede ao Senhor que nos ajude, que queremos seguir a Santa Igreja de forma verdadeira, mas se não tem, tem que ter um jeito de cumprir o seu voto, tá certo? É pecado transgredir os votos? O transgredir os votos é pecado. E por isso não devemos fazer votos sem madura reflexão e ordinariamente sem o conselho do confessor ou de outra pessoa prudente, para não nos expormos ao perigo de pecar. Então, confessor. Bom, nosso confessor aí, atualmente nós estamos aí com o Padre Pio e o sumo sacerdote da Santa Igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo.
Ou tá bom, então aí vai ser mais difícil você pedir opinião, né? Então, nesse caso, né, venha falar comigo. No Telegram, demora um pouquinho, mas eu respondo. Esses dias eu respondi um monte de coisa, que ficou sem luz, serviu para atender um monte de gente. Não atendi todo mundo, mas tirei o atraso lá. Nossa, quanta gente que eu atendi. Cansei até o dedo, né? Certo? Terminando, podem-se fazer votos a Nossa Senhora e aos santos, os votos se fazem só a Deus. Olha só. Os votos se fazem só a Deus. Pode-se, porém, prometer a Deus fazer alguma coisa em honra de Nossa Senhora ou dos santos. Viu? É aí, sabia disso? Beleza, hein? Então, você não pode sair prometendo justamente diretamente a Nossa Senhora. Você vai prometer ao Senhor que em honra de Nossa Senhora você vai fazer aquela ação justamente. Agora você já sabe também, né, gente? Agora você já está sabendo tudo isso. Então, favor, não ficar prometendo mais que vai aparecer do norte. Tudo bem? E aí, então, o voto em honra do Nossa Senhora ou do santo, né, de devoção, aquele que você pediu que te deu a graça. Certo? Beleza? Gostei. Uma boa e produtiva aula de catequese, estudo do livro de catequese.